Olá, uma ótima tarde para você. Começamos agora o Agricultura BR. Olá, uma boa tarde. Seja muito bem-vindo. Hoje é segunda-feira, um bom começo de semana para todos vocês, dia 17 de julho. Acompanhe com a gente o que vai ser destaque nessa edição. Edição que começa com o movimento do Ministério da Agricultura, do ministro Blairo Maggi, que foi aos Estados Unidos para tentar reverter a situação da suspensão das exportações de carne brasileira, carne bovina in natura para os Estados Unidos. Estados Unidos que suspenderam as importações, eles não estão comprando por terem identificado os chamados abscessos em produtos que chegaram ao país. China aprova 2 novas variedades de milho geneticamente modificados para importação. O Agricultura BR vai mostrar para você a última movimentação que nós tivemos, uma semana de movimentação muito intensa com os valores de soja no Brasil, nos Estados Unidos e com o dólar. E também, considerando os fatores e também a questão climática para os norte-americanos, nós vamos falar um pouco a respeito de como que deve ficar o alinhamento para os próximos dias em relação aos valores negociados com soja em Chicago e aí também no Brasil. E veja ainda hoje com a gente a primeira expectativa em relação à safra de soja 17/18 do estado do Mato Grosso. Tem mercado físico, mercado futuro, previsão do tempo e muito mais. Começamos agora o Agricultura BR. E o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, inicia nesta segunda-feira nos Estados Unidos uma rodada de negociações, de muita conversa para tentar reverter a suspensão de carne bovina in natura brasileira nos Estados Unidos. É importante ressaltar que essa situação havia sido anunciada no último dia 22 de maio por conta dos norte-americanos terem encontrado aí abscessos na carne bovina, causada muito provavelmente por conta da vacinação contra a febre aftosa. Lembramos que esse fator não tem nenhum elemento que podemos considerar que seja reprovador da qualidade dessa carne, ela não faz mal ao consumo humano. Entretanto, os norte-americanos identificaram uma situação mais alta de problemas com essa carne bovina do que eles estão acostumados a receber, na palavra do próprio Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Esse país que não é relevante no entorno do volume ou mesmo da receita que gera para o Brasil em torno da exportação brasileira de carne bovina in natura. Não é essa a questão. A questão está muito mais ligada aos fatores de marketing da carne e o Agricultura BR também acredita que é muito mais um fator comercial. Levanta-se uma barreira à carne bovina brasileira para também atentar outros mercados, outras situações que podem ser positivas lá para os americanos que também pretendem exportar carne bovina. Americanos que têm uma melhora na sua produção, querem vender carne, mas se eles não pensando em China, é importante lembrar que China compra em volume e também compra com a questão preço. O preço também pesa muito em relação à aquisição chinesa e eles não conseguem ter um fator de produção ou custo de produção mais baixo ou mesmo competitivo em relação ao Brasil. Esses dados que a gente tem, o ministro da Agricultura já tinha anunciado, inclusive aqui no canal do Boi ao vivo, que iria até os Estados Unidos para tentar resolver essa questão. Já há uma comitiva brasileira já lá há uma semana pelo menos, e agora vamos ver como é que vem os negócios com algumas das principais empresas frigoríficas do país. Vamos trazer aqui em destaque a JBS, nós trazemos aqui as ações da JBS nos últimos 30 dias até o dia 14 de julho. Nós temos aqui JBS mostrando uma linha de melhora para os valores. No dia 13 de junho, o valor era de R$ 6,80, o valor da ação. No dia 20 do último mês, caía para o menor valor nessa série, R$ 6,01. 3 de julho subia para R$ 6,73. No dia 11 de julho estava R$ 6,57 e na sexta-feira fechou no valor mais alto dessa série, R$ 7,15, aqui ações da JBS, negociadas sobre a sigla JBS S3. Vamos ver agora como é que vem JBS ao vivo, ou seja, como é que vem o mercado agora futuro sendo negociado, as ações da JBS nesse momento lá na Bolsa de São Paulo.
Temos JBS ganhando, alta de 0,97%, vindo para R$ 7,22. Não poderia ser diferente, há um esforço do governo também em torno de se recuperar parte dessas exportações. Isso é positivo para a cadeia produtiva integralmente. Isso acaba fazendo com que o JBS também ganhe em cima desse destaque. Outra empresa que nós trazemos aqui na Agricultura BR é a Minerva. Vamos saber como é que Minerva vem negociando nos últimos 30 dias, valor das ações. Frigorífico Minerva, que é um frigorífico exportador por característica, é negociado sob a sigla BIF3. No dia 13 de junho, R$ 11,78. No dia 21 de junho, R$ 11,65 o valor da ação. Dia 4 de julho, R$ 11,45 e chegava no dia 12 de julho ao maior valor dessa série, R$ 12,70. Dia 14 de julho, R$ 12,54 pela ação do Minerva. Vamos saber como é que vem agora o mercado. Nesse momento, negociações com o frigorífico Minerva, ao vivo lá na Bolsa de São Paulo. Se o pessoal puder jogar aqui na tela para nós. Frigorífico Minerva que vinha ganhando, vinha numa recuperação. Olha só, hoje perde um pouco, vai perdendo 0,5%, queda de 0,55% a R$ 12,47, valor da ação do frigorífico Minerva, sobre a sigla BIF3, BEF3 nesse momento, portanto caindo mais de 0,5% para as ações do frigorífico Minerva. Olha, essas questões ligadas ao frigorífico, principalmente o JBS, gera bastante debate e afetou os escândalos que a maior empresa processadora do mundo se envolveu aqui no Brasil, fez com que toda a cadeia produtiva ela sofresse as consequências, mas principalmente o produtor rural, principalmente o pecuarista que vê os valores da arroba do gado gordo no Brasil recuar. O que nós temos hoje é um custo de produção de 2017 e um valor de arroba de 2012, de 2011, e isso pressiona muito as ações do país. Diante dessa reviravolta no setor pecuário do Brasil, o Agricultura BR lançou uma pergunta a você, telespectador. O que você acha que vai acontecer com a indústria frigorífica do país diante de tantas especulações e tantos acontecimentos fragilizando este mercado? Se você ainda não participou, mande para a gente a sua resposta através do WhatsApp. Respondendo a seguinte pergunta: você acredita na recuperação das atividades da JBS ou em redução ou saída da empresa do mercado? O número está ali embaixo, é o 67996562266. E nós temos o produtor rural, o telespectador do Agricultura BR, do Canal do Boi, participando diariamente dessa enquete, por isso que ela segue durante essa semana. É um problema, inclusive, Juliana, que está longe de ter solução, viu? Essas questões que ligam a JBS estão longe de ter solução. É importante nós termos essa noção e que os impactos vão continuar. E tem gente do Brasil inteiro participando conosco. Vamos saber quem participa conosco agora? É a Maria Aparecida Martins, de Santa Maria do Oeste, no estado do Paraná. Ela diz o seguinte: não confia. Os frigoríficos devem se organizar para que possamos continuar exportando nossa carne. Está aqui a Maria Aparecida, está falando diretamente a respeito do frigorífico JBS e como ele atua aqui no Brasil. Está dizendo que não confia aqui no trabalho e principalmente que volte a ter um processamento normal no Brasil. Bom, daqui a menos de 2 meses, alguns estados brasileiros já poderão dar início ao plantio da futura temporada, safra 2017-2018. No caso da soja, que tem o período de vazio sanitário encerrando no dia 15 de setembro para os estados do Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo e também Rondônia, a expectativa já começa a surgir. Dentre esses 5 estados, apenas o Mato Grosso já apresentou a sua primeira expectativa de área plantada e também expectativa de produção. De acordo com o IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, os mato-grossenses vão ampliar ainda mais a área destinada com soja na safra seguinte. A área deve crescer em relação à temporada atual, 16-17, que já foi de super safra,
mas o rendimento médio das lavouras, esse deve apresentar um recuo, registrando, portanto, uma safra menor do que a 16-17. Ainda assim, a projeção apresenta uma safra superior a 30 milhões de toneladas. Vamos aos números, então? Acompanhe comigo na sua tela a primeira expectativa para a temporada 17-18 de soja do Mato Grosso. A área deve chegar a 9.417.000 hectares, registrando uma ampliação de 0,22% em relação à área cultivada na safra 16-17. A produtividade média por hectare deve cair em 2,30%, saindo de 55,39 sacas, recorde para o estado, para 54,12 sacas por hectare. Apesar da queda, é um número ainda bastante expressivo. Com isso, a produção deve recuar em 2,80%, saindo de 31.229.000 toneladas para 30.580.000. Veja que, apesar do recuo, ainda assim esta pode ser uma nova safra superior a 30 milhões de toneladas da soja para o estado mato-grossense. Bom, e já de olho, então, nessa futura temporada, vamos saber com a Nadiara, da Somar Meteorologia, como que o clima se comporta para o início do período já liberado para o plantio. Olá, Nadiara, boa tarde. Olá, boa tarde a todos que nos assistem. O retorno das chuvas para o plantio de soja sobre o Brasil, ele deve ser gradual a partir do mês de setembro, mas a chuva mais forte deve acontecer a partir do mês de outubro. Agora, como é normal desta época do ano, o tempo mais seco continua predominando sobre o interior do país. No mês de agosto são esperadas chuvas mais fortes aqui sobre a região sul. As chuvas começam a avançar sobre partes de São Paulo e também Mato Grosso do Sul, inclusive nesta área aqui do centro-sul do Brasil, a chuva do mês de agosto deve ser acima do que é normal para a época do ano. Então, já nesses estados vai ter um pouco mais de umidade já para o mês de setembro, que normalmente em meados do mês de setembro os produtores começam o plantio, que é quando termina o vazio sanitário aqui sobre alguns estados produtores de soja. A chuva ela chega durante o mês de agosto até em algumas áreas do sul de Mato Grosso e também em algumas áreas aqui do leste e interior do sudeste. Em toda a área branca do mapa não tem previsão de chuva significativa durante o mês de agosto. Agora, no mês de setembro, como é normal da época do ano, a chuva começa a retornar gradativamente com a chegada da primavera. As chuvas mais volumosas elas devem ocorrer na segunda quinzena do mês de setembro, já período de plantio de soja em alguns estados, como Mato Grosso do Sul e Paraná. A chuva ela deve ser mais intensa sobre o sul do Brasil no mês de setembro. O volume será maior aqui no Paraná, onde deve chover de 100 até 200 milímetros ao longo do mês. Então, no estado paranaense vai ter bastante umidade para o início de plantio da soja. A chuva chega também com força no interior de São Paulo, sul e oeste de Mato Grosso do Sul e sudoeste mato-grossense. Nas áreas em verde, deve chover pelo menos 150 milímetros ao longo de um mês. Agora, nas áreas entre o azul claro, azul mais escuro, a chuva deve ser um pouco mais irregular, deve variar entre 25 e 50 milímetros e ainda ela deve ocorrer alternada com períodos mais longos de tempo seco. Aqui nas áreas mais ao norte, principalmente entre o norte do estado de Mato Grosso, norte de Goiás e toda a fronteira agrícola do Mato Piba, ainda não tem previsão de chuva significativa ao longo do mês de setembro. Neste período, a chuva chega até áreas aqui do norte, principalmente beneficiando o estado de Rondônia e algumas áreas do Amazonas. No decorrer do mês de outubro, é que aí sim a chuva será mais volumosa sobre o interior do país e deve se firmar na maior parte dos estados produtores. O desvio deve ser positivo de chuva em algumas áreas do sudeste e do centro-oeste. Algumas áreas aqui de Mato Grosso do Sul podem receber mais de 200 milímetros ao longo do mês de outubro. A chuva também vem com força aqui para São Paulo, Minas Gerais, sul de Goiás e sul mato-grossense. No norte de Mato Grosso, norte de Goiás e algumas áreas aqui da fronteira agrícola do Mato Piba que já voltam a receber chuvas, o volume de água será menor, variando em torno de 50 até 100 milímetros nas áreas mais beneficiadas. Então, como a gente está ainda passando por um período de neutralidade climática que deve persistir ao longo da próxima primavera, o retorno das chuvas ele deve ser gradual para o interior do Brasil, mas as chuvas mais volumosas são esperadas a partir do mês de outubro para áreas produtoras de soja. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! E o Agricultura BR vai falar um pouco agora
sobre como foi a última semana, do dia 10 ao dia 14 de julho. Esses dados que nós vamos apresentar são importantes para que nós possamos enxergar um pouco o mercado da soja a partir desta semana, com influência da Bolsa de Chicago, o que vem acontecendo com o dólar e também isso que a Nadiara acabou de falar, como é que devem estar as condições para a soja brasileira na temporada 2017-2018. Então, o que nós queremos falar mesmo são dos valores da soja e como que eles devem ficar a partir deste momento. A última semana, ela teve altos e baixos e teve muitos altos. Tivemos as maiores elevações para os valores da soja no mercado brasileiro em meses. Isso não tinha acontecido antes. Nós tivemos a disparada da soja na Bolsa de Chicago na última semana. Também tivemos a maior queda do que poderíamos ter em um dia só, como aconteceu na última quinta-feira. Isso ocorre por conta de chuvas em estados determinantes da produção norte-americana, aconteceu também por conta da alta do petróleo, isso causou queda para o dólar no cenário internacional todo. Aqui no Brasil, o dólar cai também por conta da política brasileira e ainda teve a China apresentando números positivos para a sua economia, o que é bom porque compra mais soja, mas por outro lado, afeta também os valores do dólar. Então, a partir de agora, a Agricultura BR traz um estudo mostrando o que aconteceu nessa última semana determinante até chegar os valores que nós devemos ter a partir de agora para a oleaginosa. A safra 2016-17 de soja do Brasil já foi completamente colhida. Os produtores já estão de olho na futura temporada. Mas as expectativas em relação ao volume do grão que o Brasil retirou dos campos, esta sim continua se alterando mês a mês. Os últimos números divulgados por órgãos oficiais apresentam uma expectativa em torno de 114 milhões de toneladas. Maior produção de soja do Brasil. Pela primeira vez, o país conquista 3 dígitos na produção da sua safra de soja e já ultrapassa de longe a marca de 100 milhões, vindo para 114 milhões. Tanto a Conab quanto o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos estimam uma produção bem próxima. Só o IBGE, que tem uma projeção um pouco mais otimista, passa disso. Vamos rever os números então. Conab projeta a safra 16-17 de soja do Brasil em 113.930.000 toneladas. Já a sigla USDA, que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, traz o volume de 114 milhões. O IBGE traz, portanto, um volume de produção um pouquinho maior, de quase 115 milhões, mas ficando em 114 milhões e 800 mil toneladas. O Agricultura BR lembra você agora a expectativa de exportação de soja feito pelo Brasil, produto que traz o maior valor agregado para a exportação agrícola do país. A Conab tem a sua projeção melhor na comparação com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Ela traz um volume que o Brasil deve enviar ao exterior em uma situação mais interessante. Vamos rever estes dados então. Veja que o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos estima exportações de soja feitas pelo Brasil em 61 milhões e meio de toneladas. Lembrando que o órgão reduziu de 62 para 61,5 o seu relatório divulgado na semana anterior. A Conab, por enquanto, continua estimando exportações na ordem de 63 milhões. Dado importante em relação à produção internacional de soja. Esse elemento, ele também ajudou a levar a soja para baixo logo depois que nós tivemos a apresentação dos números do Departamento de Agricultura norte-americano. Como a safra 16-17 já está resolvida, as projeções para a nova temporada, elas vão ganhando cada vez mais importância. E os dados apresentados na última semana dão conta de uma produção até 5 milhões de toneladas superior àquilo que vinha sendo somado na temporada 16-17. Mais do que isso, também eleva bastante os estoques sem mexer muito com as exportações. Aliás, mexe bem pouco, uma diferença mínima em relação às exportações. Então, reveja esses dados, são os dados globais na expectativa da soja mundial. Produção estimada em 345 milhões e 90 mil toneladas. Esses dados aqui representam os números globais para a nova safra se elevaram 460 mil toneladas frente ao levantamento de junho. E esse dado é muito importante.
460 mil em relação a junho. As exportações sobem de leve, 60 mil toneladas. Quem sobe muito são os estoques internacionais. Estoques internacionais, você pode observar aqui, ó, exportações 149 milhões, 660 mil toneladas, significa que subiu só 60 mil, apareceu esses 6 a mais ali nos dados. Os estoques, 93 milhões 530 mil toneladas, não, são bem elevados, eles se elevam 1 milhão e 300 mil toneladas, não é comparado à temporada 16-17, e sim comparado a junho. Então, entre junho e julho, esse dado aqui sobe 1 milhão e 300 mil toneladas, e isso ajudou a impactar, claro, os negócios com soja em Chicago. Na última semana, 2 fatos marcantes cortaram a alta da soja na Bolsa de Chicago. Um deles você acabou de ver, a elevação na expectativa de estoques da oleaginosa. O outro foi o clima nos Estados Unidos, que até então vinha indicando tempo seco para a produção do grão, mas que na última semana apresentou melhora, chuvas expressivas em 2 dos maiores estados produtores, Illinois e Iowa. Com isso, a soja negociada na Bolsa de Chicago, que havia subido longe dos 10 dólares por bushel, voltou a operar abaixo disso. Isso aconteceu na quinta-feira. Vamos relembrar, então, o fechamento para a soja em Chicago em 2 posições. A primeira delas, a posição para agosto. Veja que no dia 10 de julho, a segunda-feira, registrava o valor de 10 dólares e 24 centos por bushel. Na terça, dia 11, foi para 10 dólares 29 centos e na quarta, dia 12, 10 dólares 20 centos por bushel. Na quinta-feira, houve uma queda muito expressiva no preço. Os dias anteriores mantinham um patamar de preços interessantes para a soja em Chicago e a quinta houve a derrocada justamente com a notícia do clima melhor por lá. A cotação da soja para agosto encerrou o dia a 9 dólares 75 centos por bushel. A semana encerrou com alguma recuperação, mas ainda abaixo do patamar de 10 a 9 dólares 92 centos por bushel. O mesmo movimento aconteceu para outros contratos para soja na Bolsa de Chicago. A gente acompanha mais um deles agora, um outro que é referência, que é a posição de novembro, que é quando há a entrada da safra norte-americana no mercado. A semana começava no dia 10, com a soja para novembro fechando a 10 dólares 39 centos por bushel. A terça-feira foi a melhor cotação da semana, com essa posição fechando a 10 dólares 43 centos. Quarta-feira fechou a 10 dólares 34 centos por bushel e a quinta foi o dia da baixa. Cotação para novembro encerrou o dia a 9 dólares 87 centos por bushel. Semana encerrou com essa posição, trazendo ainda o suporte de 10 dólares por bushel, mas num patamar de preços bem inferior ao do início da semana. 10 dólares 1 cento por bushel foi o fechamento da semana passada para a posição de novembro. Elemento importante, esse que a Juliana destacava, para a formação de preço da soja aqui no Brasil, uma vez que a posição de agosto é a posição de mais curto prazo negociada nos Estados Unidos e a segunda de maior liquidez. Novembro está precificada a safra norte-americana e é disparada de maior liquidez para o cenário internacional. Então, forma mesmo preço aqui no Brasil. Outro elemento que forma preço é o dólar. E o dólar acabou recebendo sugestões e influências de várias fontes aqui no Brasil. Bom, primeira questão da política nacional, que é um caso à parte. Nós tivemos aí várias situações que envolveram desde condenação ao ex-presidente Lula, aprovação da reforma trabalhista, entre outros fatores que movimentaram o cenário político nacional e que o pessoal que está em casa sabe do que eu estou falando, que se a gente for falar dessas mudanças políticas aqui no Brasil, é um programa à parte. Mas não foi só isso. Tivemos também números que foram apresentados pelo Banco Central norte-americano que mantiveram o cenário como aquilo que eles já tinham dito. Como que é isso? É o seguinte, o Banco Central vai continuar alinhado com aquilo que havia sido dito lá no começo do ano em relação à sua alta de juros. Então, aquela taxa de juros mais elevada dos Estados Unidos, ela já foi absorvida pelo mercado, já foi precificada. Então, não altera, não deixa o mercado nervoso, principalmente o mercado de câmbio. Esse é um fator. Outro fator ligado a essas questões é o petróleo. Houve recuperação para o preço do petróleo. Com a recuperação do preço do petróleo, somado a essa questão do Banco Central norte-americano, o
dólar no cenário internacional caiu. Com as aprovações de reforma e algumas alterações aqui no Brasil, como a condenação do presidente Lula, o dólar cai mais ainda aqui no mercado interno brasileiro. E isso fez com que a moeda norte-americana recuasse. E olha que neste cenário nem cabe ainda os números positivos que foram apresentados pela China nesta segunda-feira. Aqui nós falamos só de segunda a sexta, trazendo aqui a moeda norte-americana, o dólar e a sua movimentação do dia 10 até o dia 14 de julho. Observe que no dia 10 de julho, dólar a R$ 3,26 mais 1, 11 de julho, R$ 3,25 mais 3, e vai caindo e vai se afastando muito dos R$ 3,30. 12 de julho, R$ 3,20 mais 8, 13 de julho fechou no mesmo patamar, sexta-feira, 14 de julho, fechou mais baixo ainda, R$ 3,18 mais 5. Então, R$ 3,18 mais 5 fica muito distante daqueles números que nós vimos há algumas semanas do dólar em torno de R$ 3,30 e até acima de R$ 3,30, o que dava um fôlego muito maior para as exportações brasileiras. E toda essa retrospectiva da semana passada que o Agricultura BR acaba de fazer é para mostrar o quanto que os fatos relevantes impactaram na formação do preço da soja aqui no Brasil. A semana passada foi de preços interessantes para o produtor, mas que viram o valor cair na quinta-feira, dia 13 de julho. Vamos relembrar, então, o fechamento da semana passada para a soja negociada nos portos do país. A gente mostra, em primeiro lugar, o porto de Paranaguá, que perdeu 4,60% no valor da saca do grão nos últimos 5 dias. Do dia 10 de julho, segunda-feira passada, até a sexta-feira, dia 14 do mês, cotação da saca do grão caiu R$ 3,50. Na segunda-feira estava cotada a R$ 76 no porto, assim como na terça-feira do dia 11. Na quarta já perdia um pouco, vinha para R$ 74,50 e a quinta-feira, dia 13, registrou nova baixa, ainda mais expressiva, encerrando o dia R$ 72,50. A semana para a soja no porto de Paranaguá também encerrou assim, a R$ 72,50 no valor de cada saca do grão. A queda no acumulado da semana no Porto de Santos também foi expressiva, de 4%. Vamos ver então como foi a semana para a soja no Porto Paulista. No dia 10, segunda-feira, a cotação estava em R$ 75. Na terça, se manteve em R$ 75 e caiu na quarta, dia 12, fechando o dia R$ 74 a saca. A quinta-feira foi o dia de baixa expressiva, assim como a soja lá em Chicago. Valores encerraram o dia R$ 72 a saca. A semana no Porto de Santos fechou assim também a R$ 72 no valor de cada saca do grão. Esses são os parâmetros para o mercado da soja que chegou mesmo em julho a $10 por bushel, como a Agricultura BR havia previsto em maio, com base em mapas relacionados à condição climática norte-americana no meio oeste daquele país. O que nós vamos mostrar a partir de agora é o mercado agora funcionando. O mercado funcionando nos mostra a seguinte questão. Tivemos hoje soja em Chicago abrindo com alta, uma alta que vinha dando até ganho de 4 pontos, 5 pontos nas posições de mais curto prazo, mas que depois inverteu. Inverteu por conta de questões ligadas a fatores do clima. Agora, por que soja subia? Soja subia porque, no primeiro, que não tinha informação nova em torno do que vem acontecendo com as chuvas ou percepção de chuvas em áreas de produção. Depois, por conta do dólar caindo, e esse dólar cai por conta, mais uma vez, do petróleo, que vem num bom patamar de preço e, principalmente, preços relacionados à China. A China apresentou números de sua economia ao mercado que mostra crescimento, que mostra fortalecimento, foram apresentados nesta segunda-feira, dia 17 de julho. Com esses números chineses, as bolsas se animaram, tivemos alta, estamos tendo alta em vários mercados internacionais, falando dos mercados que são ligados às ações, principalmente, e o dólar recuando no mundo todo. Isso ajuda a dar uma alta para a soja nos valores de Chicago, que estava em alta, mas depois voltou a recuar. São informações do clima. Vamos saber como é que vem soja agora. Soja, então, olha só, soja inverte de novo, soja subia, vinha caindo e agora volta a ganhar. E agora volta a ganhar próximo a 0,5% nas posições de mais curto prazo. Posição de agosto agora vem com ligeira alta de 0,42% a $9,93 o bushel. Setembro, $9,96 o bushel, alta de 0,40%. E a posição de novembro, $10,05 por bushel, com elevação de 0,39%.
Aqui no Brasil, o dólar comercial abriu a semana novamente em baixa, abrindo o dia na mínima a R$ 3,17. A situação da China e sua economia mais forte é um dos fatores que mantém o real valorizado e também o mercado continua de olho no cenário político nacional, que está mais calmo nos últimos dias. Vamos acompanhar então ao vivo como a moeda vem se comportando hoje no Brasil. Dólar comercial vem em R$ 3,18 mais 2, próximo à estabilidade da última sexta-feira, que também fechou na casa dos 3,18. A queda no momento é de 0,12%. Olha, eu conversava hoje mais cedo com a Nadiara Pereira a respeito dos dados que vinham chegando dos Estados Unidos em torno do meio-oeste norte-americano. Meio-oeste norte-americano, áreas de produção e a situação para a soja. Ela não vem, talvez, numa situação que era tão ruim quanto aquela que se tinha percepção há uma semana. Ela está melhor. Entretanto, ela não está numa das melhores condições climáticas se for comparado aos últimos anos. Comparado aos últimos anos, os mapas apontam por uma condição bem menos favorável do que aquilo que se vinha antes. Mais do que isso, a meteorologista da SOMAR Meteorologia falava a respeito daquilo que se tem de chuvas hoje nos Estados Unidos. Expectativa de chuvas sobre as Dakotas, por exemplo, Dakota do Norte e Dakota do Sul, e começa a parar de chover de novo em Illinois. Aquela chuva em Illinois, lá na última quinta-feira, ela trouxe, o estado de Illinois e o estado de Iowa, são os dois principais estados produtores norte-americanos, a chuva que caiu por lá, que nem foi tão intensa assim, ela jogou o mercado para baixo na Bolsa de Chicago na quinta-feira, por isso que aquele gráfico que a Juliana destacava, ele vinha com aquela percepção de queda tão robusta. Por outro lado, enquanto não tivermos, e ainda não tem, apesar do mês de agosto aparecer já condição chuvosa mais favorável do que foi em julho, e isso falando de todo o meio-oeste norte-americano, e esse é um dado importante para o produtor rural, deve chover mais em agosto nas áreas de produção americana do que choveu em julho. Então, condição, ela deve melhorar para os norte-americanos. Se melhora a condição de lavoura, ela pode piorar a condição de preço. Entretanto, julho é muito importante para o desenvolvimento da oleaginosa nos Estados Unidos e isso faz com que o que vem acontecendo agora torne o mercado muito mais nervoso. Mesmo com a chuva de quinta-feira, que trouxe aquela queda de quase 5%, tivemos recuperação na sexta e, por enquanto, vai apresentando recuperação para a soja na Bolsa de Chicago. Então, podemos pensar ainda, pelo menos por alguns dias, em soja em torno de $10 por bushel. Ainda está meio longe da situação, está perdida em relação aos valores de soja em Chicago. Ainda devemos ter valores firmes por lá. Agora, a questão que vai batendo, e aí bate sobre os valores de soja em reais aqui no Brasil, conversão em sacas e reais, é a questão do dólar. Dólar com uma tendência, um viés de queda bem forte, seja pelo cenário internacional, seja aqui pelo cenário interno brasileiro. Precisa ter alguma novidade, algum fato novo muito forte para fazer com que a moeda americana aqui no Brasil, ela altere. Isso é impossível de acontecer? Não. Estamos falando da política brasileira, onde normalmente tudo pode acontecer. E no próximo bloco a gente fala sobre milho aqui no Brasil. Você vai ver que no estado do Mato Grosso a comercialização do cereal desacelerou por conta dos leilões da Conab menos atrativos. Você vai ver ainda hoje a posição do Conselho Administrativo de Defesa Econômica sobre a fusão da Bayer e da Monsanto. Ainda hoje no Agricultura BR. A Agricultura BR destaca agora a previsão do tempo para todo o país e boa parte do país. E olha só, estou falando aqui, eu vou falar agora do sul do país, do centro-oeste, do sudeste e até do nordeste. O pessoal percebeu, temperatura caiu e caiu forte entre domingo e segunda-feira. Nesse momento, temperaturas muito baixas, principalmente no sul do Brasil, na região centro-oeste, principalmente Mato Grosso do Sul, temperatura caiu muito, temperatura já na casa de 10 graus, o frio um pouco mais intenso, sudeste do país também. Essa temperatura caiu por conta de frente fria que entrou pelo sul do Brasil, já era prevista, a Nadiara falava a respeito deste assunto na última semana, e agora vamos saber com ela até quando que dura esse frio. Agroclima, oferecimento Biomatrix, sinal verde para alta qualidade em grão e silagem de milho.
Esta semana está começando gelada, principalmente no sul do Brasil, por conta do avanço de uma frente fria que vem trazendo com ela uma intensa massa de ar polar que está derrubando as temperaturas. Inclusive, na última noite, a combinação de bastante umidade e temperaturas baixas gerou ocorrência de neve na região de Pinheiro Machado. O risco para ocorrência de neve continua ao longo desta segunda-feira, por mais úmido do Brasil. A partir de amanhã, a frente fria ela avança em direção ao sudeste, trazendo chuvas aqui entre o litoral paranaense e partes do interior do sudeste. As áreas mais atingidas podem receber até 30 milímetros nesses próximos dias. Agora, no interior da região sul, o tempo seco volta a ganhar força e ao longo da terça-feira o tempo abre. Tempo seco também em boa parte da área central do Brasil. O destaque maior a partir de amanhã é o risco para ocorrência de geadas, porque as temperaturas seguem caindo e com o tempo mais aberto, então aumenta o risco para ocorrência do fenômeno. A temperatura deve chegar abaixo de 0 grau em várias cidades da região sul e a 0 grau aqui entre o oeste da região sul e até mesmo o sul de Mato Grosso do Sul. Nessas regiões, aumenta o risco para ocorrência de geadas que podem afetar até mesmo áreas produtoras, especialmente áreas produtoras de cana do oeste paranaense e do sul de Mato Grosso do Sul, e também algumas lavouras de trigo que foram plantadas mais cedo no oeste paranaense. Já nas demais regiões aqui do sudeste e do centro-oeste, a temperatura cai bastante, mas não chega a extremos a ponto de provocar geadas. A temperatura cai até mesmo aqui sobre partes da região norte, fenômeno conhecido como friagem. A temperatura mínima nas próximas madrugadas pode chegar abaixo de 10 graus aqui na divisa de Mato Grosso com Rondônia e até 12 graus no estado do Acre. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! Por aqui a gente destaca o mercado do milho na região centro-oeste do país. Falamos agora a respeito do estado de Goiás, que registrou na semana passada nova queda de preços. Esta semana abre com valores ainda mais baixos em relação à semana passada. É o que a gente acompanha agora. É a colheita do cereal tomando força pelo país, que derruba cada dia o valor da cotação do cereal. Veja que no último mês, Goiás registrou baixa de 7,79%. No dia 16 de junho, cotação estadual para o milho estava em R$ 19,25 na média. Já no dia 27 do mês, caía para R$ 18,25. O mês de julho começou com a cotação se mantendo assim em R$ 18,25 até o início da semana passada. Ao longo dos dias anteriores, no entanto, a cotação do milho voltou a registrar novas baixas no estado goiano, fechando a semana passada em queda e abrindo esta semana, no dia 17, segunda-feira, cotado a R$ 17,75. No Mato Grosso do Sul, para o mesmo período, a queda é muito intensa. Chega a 12% recuo para o valor da saca de milho no estado, que já tem os valores médios praticados no Mato Grosso do Sul inteiro, já bem abaixo do valor mínimo de referência. Vamos saber agora como é que vem os negócios, acompanhamento para os últimos 30 dias em Mato Grosso do Sul. Observe que no dia 16 de junho, valor de R$ 18,75 a saca de 60 quilos. No dia 28, R$ 18,25. No dia 3 de julho caía para R$ 17,25. No dia 11 desse mês já recuava para R$ 17,00 e nesse 17 de julho R$ 16,50 a saca de 60 quilos. Portanto, recuo, queda forte para os negócios com milho em Mato Grosso do Sul. No estado sul-mato-grossense, a comercialização da safra de milho chega a cerca de 1/4 de tudo aquilo que o estado cultivou e vai colher. De acordo com a Grãos Corretora, até o dia 10 de julho, a área comercializada com o milho já no estado, o total do milho que o estado vai produzir alcançava uma comercialização de 25,8%. Esse volume de negócios feitos até o momento registra atraso de 29 pontos percentuais em relação à temporada 2015-2016. Olha, com o avanço da colheita do milho no estado, fica cada vez mais evidente a falta de espaço para armazenar toda essa produção. Para a ProSoja de Mato Grosso do Sul, a orientação ao produtor rural é que negocie o seu milho assim que for colhido, mesmo com o preço de mercado estando baixo, a fim de evitar os gastos com armazenamento. A diferença do que pode ganhar com esse armazenamento é pequeno, que vem sendo apontado por boa parte das pessoas que operam no mercado.
Vamos ver o Mato Grosso. Mato Grosso teve até uma melhora nessa última semana para os valores do milho no estado, mas continuam, claro, muito baixos, com 8% de queda nos últimos 30 dias. O estado do Mato Grosso vem dessa maneira nos últimos 30 dias, 8,20% de queda. No dia 16 de junho, eram R$ 15,25 a saca. No dia 30 do mês passado, R$ 14,50 a saca de 60 quilos. Em 4 de julho, recuava a R$ 14,25. 6 de julho, R$ 13,75 a saca, e nesse dia 17, R$ 14,00 por saca de 60 quilos, valores para o estado do Mato Grosso. E a comercialização do milho no estado do Mato Grosso, que vinha acelerada em função dos leilões governamentais de apoio aos negócios do estado, desaceleraram em junho. De acordo com entidades ligadas ao setor, essa menor procura por negociar o milho no estado mato-grossense tem a ver justamente com os leilões da Conab, que se tornaram com o tempo menos atrativos. De acordo com a instituição IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o valor pago pelo prêmio no estado do Mato Grosso, ele caiu e agora não atinge o valor mínimo estipulado pelo governo federal em algumas regiões. Com isso, portanto, menos milho tem sido comercializado no estado do Mato Grosso nos últimos períodos. A gente vê isso acontecendo neste gráfico, acompanhe comigo na sua tela como vinha o ritmo de comercialização desde que a Conab começou a fazer o início destes trabalhos de operação e atualmente. Veja que até o dia 8 de maio, 46,6% da safra havia sido comercializada. Para o dia 12 de junho, cerca de um mês depois, a comercialização saltou para 60,5%, deu um salto de 14 pontos percentuais. E de um mês para o outro, o salto foi bem menor, foi de apenas metade, fechando no dia 10 de julho a 67% da safra comercializada. Ali no gráfico, então, a gente vê nitidamente como os leilões da Conab impulsionaram os negócios com milho no estado do Mato Grosso, assim que eles começaram a ser feitos, e mais recentemente o prêmio pago, ou seja, aquele valor a mais que a companhia paga para as operações de compra ou venda do milho, ficaram menos interessantes e com isso menos milho foi negociado. Por aqui vamos ver o mercado futuro brasileiro do milho, tem poucos contratos normalmente, mas vamos saber se temos aqui posições negociadas. Mais uma vez, setembro traz algum tipo de referência, tem 2.230 contratos negociados a R$ 26,21 a saca nos últimos negócios. Portanto, registro de alta de 0,85%. Novembro e janeiro de 2018 também tem negócios, mas são muito poucos, não chegam a trazer referencial para o mercado do milho nacional. E o Ministério da Agricultura da China informou nesta segunda-feira que aprovou 2 novas variedades de milho geneticamente modificado que tinham sido já aprovados no dia 16 de julho, mas divulgados nesta segunda-feira. A medida tem como objetivo atender os interesses também do seu principal parceiro comercial no que diz respeito ao fornecimento de produtos agrícolas, que são os Estados Unidos, que já teve uma movimentação desde o último mês na aprovação desse tipo de material geneticamente modificado para os chineses. Você acompanha comigo agora os dados que foram divulgados hoje pela China em torno dessas variedades. Essas variedades são de milho e elas vêm a atender essas necessidades dos norte-americanos em levar alguns produtos para a China, principalmente no caso agora do milho. No último mês, nós tivemos a aprovação de variedades de milho e soja geneticamente modificada, tendo essa aprovação para o mercado asiático. Vamos ver agora quais são esses dados.
nós tivemos a aprovação, a divulgação do milho Syngenta 5.307 e também Monsanto 87.427. No caso do produto da Monsanto, ele é vendido pela sigla Roundup, nome que é o nome comercial que atua no mundo todo e também para o mercado chinês. Vamos agora ficar de olho no mercado internacional do milho. Vamos aos números, então, do milho operando na Bolsa de Chicago em tempo real. A gente lembra que a semana passada também foi influenciada pelo clima e pelo relatório de oferta e demanda dos Estados Unidos, que também mexeu com o mercado do milho, assim como fez com o da soja. Milho hoje vem operando com leve baixa em relação ao fechamento da última semana. A posição de setembro opera agora $3,75 mais 75 por bushel, com queda de 0,13%. Milho para entrega em dezembro opera com baixa de 0,19%, cotado no momento a $3,88 mais 75. E a posição de março a $3,99 mais 50 por bushel, queda agora de 0,18%. A baixa no dia de hoje foi mais expressiva, mas ainda assim milho segue em cenário negativo. O assunto segue sendo o milho, agora milho no cenário internacional. Os últimos dados do Departamento de Agricultura norte-americano, trazendo algumas das situações que levam a temporada 17-18 para uma situação ainda complicada em relação aos valores internacionais, está a expectativa de safra internacional. Essa expectativa de safra internacional, ela se elevou globalmente falando. Nós tivemos uma melhora em relação ao que era esperado para a produção norte-americana entre junho e julho. Ela continua sendo uma safra menor que a 16-17 na sua estimativa, mas entre junho e julho teve elevação. Tem o Brasil, que vai produzir muito mais milho, e tem a Argentina, que também tem uma expectativa de uma safra na casa dos 40 milhões de toneladas. Com isso, a expectativa global ela fica 5 milhões de toneladas acima do que tinha sido até então estimado. Vamos ver então, temporada 17-18, trazemos aqui o Agricultura BR mostrando um pouco desses dados em relação à temporada 2017-2018. Nós temos aqui cenário para produção em 1.036.900.000 toneladas, são 5 milhões de toneladas acima da temporada 16-17. As exportações, 152.460.000 toneladas, 400.000 toneladas abaixo do que foi exportada na temporada anterior. Em relação aos estoques, o estoque está até separado aqui porque ele chama muita atenção. Os estoques, eles devem chegar a 200.810.000 toneladas, o que representa 6.500.000 toneladas acima do que teve-se de estoque, ou se tem de estimativa de estoque final de passagem da temporada 16-17.
Por aqui a Agricultura BR convida você mais uma vez a participar da enquete. É uma enquete voltada para a cadeia produtiva da carne bovina do Brasil e está ligada diretamente à JBS e às suas atuações aqui no Brasil, principalmente os últimos escândalos que impactaram essa empresa, que é a maior processadora de carne do mundo e é a maior processadora, evidente, também do Brasil. O problema é que o que vem ocorrendo com o JBS tem causado problemas e tem muita gente, muitos analistas que acreditam que o JBS ela não será mais como antes na sua atuação no mercado frigorífico brasileiro, deve reduzir e pode até inclusive sair de alguma maneira do mercado. Vamos fazer a pergunta dessa enquete. Olha só, você acredita na recuperação das atividades da JBS ou em redução ou mesmo saída do mercado? Você responde no nosso WhatsApp. O número é 67996562266. Queremos saber a sua opinião sobre esse assunto. Manda no nosso WhatsApp, no Facebook, no Twitter. Estamos ao vivo no Facebook também. Então aproveita ali para escrever e colocar a sua opinião. A gente mostra agora mais uma opinião de telespectador do programa. Ela vem lá do Jalapão, no Tocantins. Vamos ler na tela, então. Ela é do Valfrido Zoca Brito. Ele comenta o seguinte: não há palavras para o prejuízo que trouxeram. Usaram e abusaram durante um modelo de governo, entre parênteses PT. Agora, óbvio que para recorrerem a uma delação e uma falsa gravação, que todos sabem foi para mascarar o verdadeiro rombo e beneficiar os que acumularam, o produtor se vê castigado por eventuais desarranjos, climático, familiar, etc. Eles também devem pagar por isso. Pena que não vão. Tá aí a opinião do Valfrido Zoca Brito, do Jalapão, lá no Tocantins. Você que também quer participar, mandando aqui o que você pensa a respeito do futuro da indústria frigorífica do Brasil, mande pra gente, essa é a enquete da semana. Você pode mandar aí no Facebook, estamos ao vivo nele, pode ser na nossa página no Twitter, Facebook do Canal do Boi, do Agricultura BR, pode ser também na nossa página no Twitter e no nosso WhatsApp. O número é 67996562266. Nós vamos para um rápido intervalo comercial. No próximo bloco a gente fala mais um pouco sobre agricultura e sobre como essa onda de frio que atinge o Brasil pode trazer geadas para algumas regiões de café. E o frio que agora chega à região centro-sul do país, com expectativa ainda de temperaturas mais baixas, pode trazer risco através das geadas nas áreas de produção de café. É o que a Agricultura BR mostra agora com Nadiara Pereira. Uma intensa massa de ar frio está avançando sobre o centro-sul do Brasil. Ela deve trazer declínio acentuado das temperaturas para o interior, do sudeste e do centro-oeste ao longo das próximas madrugadas, mas o risco de geadas é mais restrito a partes da região sul e sul de Mato Grosso do Sul. Então, é baixo, por enquanto, o risco para ocorrência de geadas em áreas produtoras de café. Uma frente fria está avançando, por enquanto ela provoca bastante umidade nesta segunda-feira sobre o sul do Brasil e amanhã o sistema traz chuvas aqui para boa parte do sudeste. Essa chuva deve atingir, inclusive, algumas áreas produtoras de café de São Paulo e do sul de Minas Gerais. No restante aqui da região sul e da área central do Brasil, a previsão é de continuidade do tempo mais seco. A partir de amanhã o tempo volta a abrir sobre o sul do Brasil e ele deve persistir mais aberto, pelo menos até o dia 22 agora do mês de julho. Quanto às temperaturas, vai fazer bastante frio em grande parte aqui do interior do Brasil, até mesmo em partes da região norte e principalmente na região sul, onde é maior o risco para ocorrência de geadas. Agora, em áreas produtoras de café do sudeste e do norte paranaense, apesar do frio ser mais intenso, por enquanto o risco é baixo para ocorrência de geadas. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! A Ásia e a Oceania são os continentes que mais têm apresentado crescimento no consumo de café. Isso é o que apontam os dados da Organização Internacional do Grão. Acompanhe comigo na tela a diferença do crescimento no consumo de café dos continentes nos últimos anos, considerando o período do ano de 2013 até 2016. Enquanto na média mundial, o crescimento no consumo do café foi de 4% nos últimos 3 anos, na Ásia e na Oceania juntos
foi de 9,6%. A América do Norte cresceu em 2,9% o consumo do grão. A Europa em 2,7%. A América do Sul aparece na sequência com um aumento de 2,6% no consumo de café nos últimos 3 anos. A África em 1,6% e o México e a América Central em 1,5%. Para o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, como a Ásia concentra praticamente metade da população mundial, os países da Ásia, como China, a Indonésia e também a Tailândia, devem aumentar bastante o consumo do grão nos próximos anos. E isso pode, é claro, trazer benefícios para o mercado do Brasil, uma vez que o país é o maior produtor do grão no mundo. A gente segue falando sobre o cenário internacional de café. Vamos acompanhar agora como que o mercado do grão arábica vem se comportando nesse início de semana na Bolsa de Nova York. De olho na tela, então, vamos aos negócios de hoje. Mercado do café arábica no cenário internacional vem operando com leve queda. Posição de setembro vem a $1,33 mais 50 por libra-peso, leve queda de 0,14%. A baixa é a mesma para o café arábica negociado para entrega em dezembro, que vem agora cotado a $1,37 mais 10 por libra-peso. O mercado internacional do café arábica opera de olho no que acontece aqui no Brasil, uma vez que o país é o principal produtor desta variedade no mundo. Café continua em destaque, café internacional, mas agora o Robusta. Vamos saber como é que vem as negociações na Bolsa de Londres. É o que você acompanha comigo aqui na Agricultura BR. Trazemos Londres hoje com negócios em ligeira queda. Temos negócios a partir da posição de setembro para o café Robusta. Posição de setembro tem queda de 0,32%, com negócios a $2.139 a tonelada. Novembro, $2.122 a tonelada, com recuo de 0,37%. Queda também para a posição de janeiro, que vem com recuo de 0,33% a $2.100 por tonelada. São os negócios com café Robusta neste momento. A gente continua falando sobre a produção de café no Brasil, mas agora em uma região que não é tão popular assim para essa cultura. Eu falo do Distrito Federal. Olha, o Distrito Federal não tem uma área expressiva de cultivo de café, mas o que chama atenção por lá é a produtividade das suas lavouras. De acordo com a Emater do Distrito Federal, cada hectare com café em produção rende até 50 sacas. Veja comigo na sua tela, então, esse gráfico que compara a produtividade no Distrito Federal e a média no Brasil. Para a Conab, a temporada atual tem um rendimento médio de 24,3 sacas por hectare. Portanto, o Distrito Federal opera com o dobro praticamente. Segundo a Emater do Distrito Federal, a cafeicultura ganha cada vez mais espaço na capital do Brasil e é caracterizada pela alta qualidade dos grãos. O cultivo é feito por irrigação e a altitude local, de mais de 1.000 metros, e o clima bem definido favorecem a floração. Uma outra característica da produção de café no Distrito Federal que chama a atenção é o cultivo debaixo de pés de frutas, como abacateiros e bananeiras. Com o café produzindo na sombra, o grão recebe menos sol e se desenvolve de maneira mais lenta, gerando a ele um fruto de tamanho maior e mais adocicado. De acordo com a Emater local, isso agrega de 30% a 40% no valor do preço negociado.
E nós vamos para mais um rápido intervalo comercial. Você que está ao vivo conosco, acompanhando o Agricultura BR, não se esqueça de participar do programa com a gente. Exatamente, você tem várias maneiras de participar. Nós estamos, inclusive, ao vivo no Facebook do Canal do Boi também agora, no Facebook do Agricultura BR e do Canal do Boi. Você pode mandar sua mensagem lá, entra ali na transmissão, faz seu comentário, também na nossa página no Twitter ou pelo número do WhatsApp. O WhatsApp é o 67996562266. Aproveite para dar a sua mensagem, a sua opinião a respeito da indústria frigorífica brasileira, quais são os caminhos que o Brasil deve tomar, como é que deve ficar a situação aqui no país. E você vai acompanhar a partir de agora mais um capítulo da fusão entre Bayer e Monsanto no quadro Agroações. Olha, está mais do que resolvido. Essa fusão entre Bayer e Monsanto foi anunciado pela Bayer em setembro do ano passado. Essa fusão é uma espécie de aquisição, é muito mais uma aquisição do que fusão da Monsanto pela Bayer. A Bayer fez essa operação que custou aí mais de 60 bilhões de dólares. De qualquer maneira, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica informou nesta segunda-feira, a partir de um despacho publicado no Diário Oficial da União, que considera complexa a fusão entre as duas empresas, Bayer e também Monsanto, e afirma que vai fazer diligências para saber a respeito dos impactos concorrenciais aqui no Brasil, de acordo com o que está publicado no Diário Oficial da União. Um dado importante a respeito dessa operação é que ela aconteceu depois de muitos meses de negociação entre Bayer e a empresa norte-americana para chegar a esses dados. Vamos saber agora os últimos dados atualizados. Para quem não lembra dessa fusão aqui, a aquisição da Monsanto pela Bayer, é mais prático lembrar dessa maneira, aconteceu em setembro de 2016, sobre o valor de 66 bilhões de dólares. Entre as declarações do CAD no Diário Oficial de hoje, ele facultou às partes a apresentação das eficiências econômicas que devem ser geradas pela operação e decidiu aprofundar análises sobre os impactos da transação sobre a inovação de mercado, de acordo com o que foi publicado hoje. O órgão de defesa de concorrência no Brasil também pode, posteriormente, exigir um prazo ainda maior para decidir sobre o caso. É claro que CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, fala dessa operação aqui no Brasil entre as duas empresas. Em relação ao cenário global, isso é consolidado. Bayer e Monsanto hoje são empresas que trabalham, de certo modo, sobre a mesma bandeira. A gente fala agora sobre a agricultura e o uso de agrotóxicos no Brasil. Não é de agora que o país é conhecido por utilizar uma grande quantidade de agrotóxicos na sua produção agrícola. Porém, considerando que o Brasil é um país tropical, onde há uma grande incidência de pragas e doenças, a quantidade utilizada destes insumos não é tão grande assim, considerando o tamanho da produção agrícola do Brasil. Saiba mais sobre isso na reportagem de Annelise Nicolodi. Segundo a Anvisa, nos últimos 10 anos, o mercado brasileiro de agrotóxicos cresceu 190%. Contra 93% no resto do mundo. O que as pessoas têm que entender é que isso é uma necessidade para se produzir. Hoje tem-se alternativas para se produzir de forma sustentável, enfim, só que para atingir aos picos produtivos que hoje se consegue atingir, tem que ter muito mais estudo de base para essas técnicas alternativas. E hoje o que o produtor tem à sua disposição para atingir esses picos produtivos é sim utilizar os agrotóxicos, mas claro, de maneira consciente, através da recomendação do engenheiro agrônomo, no momento certo, na hora correta. Enfim, ele tem que seguir uma recomendação técnica para poder utilizar esses agroquímicos, esses agrotóxicos. O clima do Brasil contribuiu para esses números. Por não contar com invernos rigorosos que reduzem a população das pragas, como acontece com países localizados distante da linha do Equador, é necessário utilizar aditivos químicos para proteger as plantações. Por outro lado, enquanto esses países aguardam a neve derreter para realizar o plantio da primavera, o Brasil está colhendo sua segunda
ou até terceira safra do ano. Isso é muito associado às diferentes regiões do Brasil. Conforme aumenta a latitude, vem tendo uma importância mais do frio com relação a esse efeito climático sobre controle de alguns organismos nocivos. Só que se tu for analisar nos últimos anos, em toda a escala do Brasil, pegando desde as latitudes menores até as maiores, a gente não tem tido invernos rigorosos, né? E isso tem contribuído muito para que algumas pragas que têm uma mortalidade natural ao longo do inverno, elas estão permanecendo. Então isso tem agravado um pouco a população de organismos nocivos, né? Tanto de plantas daninhas, quanto a permanência de algumas doenças e também de insetos pragas. Grande parte da área cultivada com grãos no Brasil é através do sistema de plantio direto, onde o uso de herbicidas para dessecação pré-plantio é grande. Mas se não utilizássemos esse sistema, teríamos que fazer da forma convencional, arando a terra e gerando sérios problemas de erosão e consumo excessivo de combustíveis fósseis. Consumiríamos menos agrotóxicos, mas emitiríamos muito mais gases de efeito estufa. Reduziu a questão da semeadura do plantio direto, né? Ele reduziu essa questão de queima de combustíveis fósseis. E outra coisa que deve ser analisado é que a dessecação, se a gente for trazer pelo viés da questão do impacto disso na produção de alimentos e algum resíduo que possa ter, que seja prejudicial à saúde humana, isso praticamente não existe, né? Porque isso é algo feito lá na pré-semeadura, né? E outra questão também, hoje já está se substituindo essa parte da dessecação, por exemplo, pela rolagem, pela utilização de rolo-faca, enfim. Hoje a gente tem alternativas, né? Conhecimento é o que mais se gera no Brasil. E aí até uma crítica construtiva, o conhecimento no Brasil ele é gerado, só que ele não chega até o agricultor. E o que chega no agricultor ele já está muito talhado, para ser já com um aspecto mais voltado para a parte econômica, né? Eu acho que tem muito conhecimento e ele precisa ir até o agricultor. Mas técnicas a gente já faz muito. O nosso sistema plantio direto, ele já agrega muito a questão da sustentabilidade do sistema em si. E isso as pessoas também têm que levar em consideração. Porque hoje o agricultor ele traz muito mais benefícios para a sociedade em si do que tudo isso daí que é simplesmente lançado, né? E às vezes o pessoal lança sem ter um conhecimento técnico e aprofundados a respeito. Pelo menos por enquanto, os agrotóxicos são vistos como um insumo necessário à viabilidade da maioria dos sistemas produtivos rurais. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, a produção mundial de alimentos terá de crescer 70% até 2050, para dar conta do aumento da população, dos atuais 7 bilhões para 9 bilhões de pessoas. E o Brasil deverá ser o protagonista desse incremento. O cenário que favorece o crescimento da produção de alimentos, além da disponibilidade de terra e água, é a tecnologia tropical. De 1990 a 2015, a área plantada no Brasil cresceu 53%. No mesmo período, a produção aumentou 260%. Eu acho que é muito mais uma questão técnica, né? É muito mais uma questão técnica e também uma questão de alarme. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado. As pessoas, elas devem tomar cuidado, porque se produz tanto hoje no Brasil, é porque a gente tem insumos para se produzir. E isso daí não deve ser levado pelo lado que isso é prejudicial para o ser humano, né? O clima muito seco e as temperaturas elevadas das últimas semanas no Rio Grande do Sul trouxeram impactos às lavouras de trigo do estado. A cultura, que já havia sofrido com excesso de chuva na fase inicial da semeadura, agora sofre com a falta dela. De acordo com a Emater Gaúcha, o nível de precipitação tão baixo assim deixou o solo muito seco, compactado, impedindo o desenvolvimento das raízes e também o desenvolvimento da planta por cima do solo. De acordo ainda com a entidade, há áreas com muitas quantidades de torrões,
que torna dificultoso o trabalho de descompactação do solo, impedindo o término das atividades de plantio da safra. Por lá, a área a ser plantada na atual temporada ainda não foi concluída. De acordo com a Emater Gaúcha, ela representa até o momento 87% do total previsto para a atual temporada, contra 92% da média para esta época do ano. No estado do Paraná, aí o plantio já está praticamente concluído. E nós vamos para mais um rápido intervalo. E daqui a pouco você tem os últimos destaques em relação ao que acontece com soja lá em Chicago, preço aqui no Brasil. E daqui a pouco, ainda dentro do horário da Agricultura BR, tem muita oportunidade de negócio para você. E daqui a pouco a gente fala sobre isso. Vem aí, leilão Bela Alvorada Nelorizan e convidados. 22 de julho, sábado às 14 horas. Em oferta, 140 touros melhoradores média MGTE top 3%. 10 matrizes provadas. 20 novilhas seleção ZAN. Não perca, dia 22 de julho às 14 horas, na Fazenda Bela Alvorada, em Guararapes, São Paulo. Bela Alvorada, melhoramento como tradição. Realização Central Leilões. Transmissão Canal do Boi. Você não pode perder este grande evento. 8º Mega Leilão Leiloboi, 23 de julho, domingo, às 20 horas. Serão ofertados mais de 5.000 animais Nelore e cruzamento industrial, filmados em todo o estado do Mato Grosso do Sul. Participação especial Companhia Mate Laranjeira. 8º Mega Leilão Leiloboi, 23 de julho, domingo, às 20 horas. Inscrições abertas. Realização Leiloboi. Transmissão Canal do Boi. Mega leilão de produção Pitangueira, genética Braford e Nelore de altíssima qualidade. Oferta de bezerros e bezerras desmamados, novilhas, vacas prenhes, garrotes, touros e vacas para engorda. Destaque para 80 touros Braford e 80 novilhas Braford prenhes. Sirva-se à vontade. Nossa produção vai bem em todo o Brasil. 23 de julho às 10 horas da manhã, com transmissão pelo Canal do Boi e Agrocanal. Agricultura BR já próxima ao final aqui, vamos destacar o que vem acontecendo com soja em Chicago. Soja que abriu em alta, depois teve uma movimentação de queda, mas vinha retomando o volume de negócios para cima. Vai ganhando 0,5% nesse momento, agosto sobe 0,48%, $9,93 o bushel, setembro a 9,97, 0,5% de alta, novembro acima de $10, $10,06 o bushel, com alta de 0,44%, e janeiro 0,49% de alta, $10,15 por bushel. Vamos agora ao dólar aqui no Brasil, que abriu essa semana novamente em baixa em relação ao fechamento da semana passada. Última sexta fechou na casa dos 3,18. Vamos acompanhar os negócios de agora. Dólar segue dentro deste patamar a R$ 3,18 mais um. Neste momento caindo 0,15%. Mais destaques sobre o dólar comercial e outros assuntos do agronegócio você acompanha na terceira edição do programa, que começa às 5h20 da tarde pelo horário de Brasília. Por enquanto a gente fica por aqui, muito obrigada pela sua companhia. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. Às 17h20, números do acompanhamento de lavouras americano, também de exportações brasileiras. Agora você vai ficar na companhia de Adriano Dival, que vem trazendo muita oferta com o Nelore 3 barras aqui pelo Canal do Boi. A todos uma boa tarde e até mais.